meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Olá, querido irmão, querida irmã, nós estamos no quarto dia da quinzena da Mãe do Perpétuo Socorro. Você tem participado conosco, tem curtido a nossa página? Se não, faça a sua inscrição, vai lá. Tem tanta coisa bonita para a gente meditar, porque a Mãe do Perpétuo Socorro anima a nossa vida pastoral, a nossa vida espiritual, anima a nossa vida de igreja. E hoje nós estamos refletindo sobre o tema: com a Mãe do Perpétuo Socorro, anunciamos o Redentor. Que belo é anunciar o nome de Jesus, como é gostoso falar das coisas de Deus, mas falar daquilo que Ele nos inspira e não daquilo que nós queremos. Então vamos com ela, com a Mãe do Perpétuo Socorro, rezar, curtir e anunciar o Redentor? Para a nossa reflexão hoje, eu trago o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, veja que coisa maravilhosa nesse caminho que fazemos da quinzena com a Mãe do Perpétuo Socorro, como a devoção à Nossa Senhora nos leva ao encontro com a palavra de Jesus, trazendo essa palavra para o nosso dia a dia, fazendo com que essa palavra ilumine, fortaleça, essa palavra nos dê condições de caminhar com força, com coragem, sustentados nos momentos mais difíceis. Nesse dia nós estamos refletindo com a Mãe do Perpétuo Socorro a anunciar o Redentor, com a força do Espírito de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante aqui no ícone. Como nós estamos contemplando cada dia, o ícone da Mãe do Perpétuo Socorro traz um detalhe forte, que é a boca de Maria. Veja que é pequena, é serena. O olhar, toda a feição, todo o rosto dela é sereno, mas veja a boca como ela é contida. Não é para nos ensinar ou para nos fazer pensar que um devoto, que um fiel, que um cristão tem que ser uma pessoa boba na sociedade, tem que ser uma pessoa passiva. Não! O olhar sereno, a boca pequena, o ouvido atento nos fala do quê? Disso que Jesus fala no Evangelho. Qual é o objetivo da sua vida? Qual é o sentido da sua existência? Você contempla aquilo que faz, aquilo que fala? Você para pensar antes de falar, para pensar as consequências do que você fala? Você tem condição, ou você tem o exercício de refletir constantemente naquilo que fala? Ou sai falando o que tem vontade? Gosto de lembrar uma coisa: pessoa sincera não é a que fala o que quer. Pessoa sincera é aquela que fala o que deve ser falado, quando deve ser falado, do jeito que deve ser falado, na hora que deve ser falado. Pessoa que fala o que quer é um inconsequente, porque não respeita o ritmo, não respeita a hora, não respeita as condições das outras pessoas. Pessoa que fala o que quer é um desrespeitador da liberdade do outro, porque não vê, não presta atenção no caminho que o outro está fazendo. Pessoa que evangeliza fala a palavra certa, na hora certa, do jeito certo. E é isso que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje. Veja bem que ele fala assim: olha, foi ensinado para vocês na lei antiga, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não façam desta forma. Por que, meu querido irmão, minha querida irmã? Por que essa atenção com o que falamos é importante? Porque se cada um de nós fala aquilo que quer, do jeito que quer, na hora que quer, chegaremos um momento em que ninguém vai escutar ninguém mais. A gente vai se aproximar das pessoas já na defensiva.
ou então já atacando. Porque sempre teremos o risco, ou teremos o medo de correr o risco de sermos agredidos. Então, quem está amedrontado, ataca para não ser atacado. Então, a vivência em comunidade, a vivência em família, a vivência em sociedade se tornará o quê? Insuportável. Então, Maria nos ensina a contemplação, que começa pelo exercício primeiro de guardar as coisas, de refletir sobre elas. Não apenas fazer barulhos, porque é a minha razão, porque é a minha vontade, porque é o que eu sei, porque é o que eu gosto. Não! Vamos ver em primeiro lugar o que faz bem ao coração do outro. Esta palavra que eu quero dizer vai ajudar o outro a se levantar ou vai apontar o dedo na ferida, no erro, na discórdia? Essa palavra que eu vou dizer vai sustentar o outro para que não peque mais, como Jesus fez com a mulher pega em adultério? Ou vai fazer como aqueles seus contestadores da cruz, apontavam o dedo e diziam: desça daí se estás de fato com Deus. Está condenado porque és um herege. Veja bem, há uma diferença. Jesus nos ensina o quê? Levantar. A parábola do bom samaritano, que foi o tema da campanha da fraternidade desse ano, veja que inspiração bonita a igreja nos ofereceu. O bom samaritano é aquele que se dobra sobre o ferido na beira da estrada e cuida dele, e se ocupa com ele. Veja, essa é a espiritualidade cristã. Esta é a espiritualidade que a Mãe do Perpétuo Socorro nos ensina. Atentos, boca fechada, anunciar aquilo que é valor no Evangelho. Anunciar aquilo que é valor anunciado por Jesus, sem violentar, sem machucar, sem maltratar, sem ferir e sem desrespeitar ao próximo. Porque quando nós fazemos isto na dinâmica de Jesus, o próprio Espírito nos dá força para sermos contra a violência. Se vem alguém com a violência para o seu lado, o que você faz? Você age com passividade do amor. Não é passividade de desvalorização da sua própria vida, não é a passividade incoerente com o seu bem-estar, não é isso. Não é ficar como um joguete na mão dos outros. Ser antiviolento não é ser joguete. Ser antiviolento é, antes de tudo, ser tão corajoso que não paga a violência com a violência. Essa é a palavra de Jesus. Esse é o anúncio que nós precisamos fazer. Esse é o Evangelho, é a boa notícia que o nosso mundo precisa ouvir. Um mundo marcado por tanta discórdia, por tanto erro, por tanto pecado, por tanta maldade, por tanto instinto de vingança, nós anunciarmos o perdão, a misericórdia e a compaixão. Vamos rezar nesse dia então? Vamos começar o nosso dia pedindo essa graça a Deus com Maria, a Mãe do Perpétuo Socorro. Vamos nos dirigir a ela, vamos pedir que nos ajude nesse caminho. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Dirijamos-nos à Mãe do Perpétuo Socorro e peçamos: querida Mãe, sabemos quão é difícil resistirmos a pagar o mal com o mal. Como é difícil resistirmos à violência, à vingança, a querermos ocupar os primeiros lugares, a acharmos que a nossa razão tem que prevalecer sobre a razão dos outros. Mas nós aprendemos contigo a calar-nos diante das violências, do mal, porque teu Filho Jesus nos ensina a conduzir a nossa vida pela altivez daquele que se sabe iluminado, iluminada por Deus. Por isso, nesse dia, consagramos a Ti a nossa vida. Queremos Te pedir, Mãe, nos ajude a lutarmos contra todo instinto de violência, de maldade, discórdia, divisão. Ajuda-nos a ser ouvintes atentos, praticantes verdadeiros e anunciadores do reino de Deus. Em nossa família, retira de nós toda violência. Em nosso trabalho, retira de nós todo espírito de competição. Em nossa vida na sociedade, retira de nós todo espírito de discriminação. Ajuda-nos e conserva-nos em Jesus. Amém.
Meu querido irmão, querida irmã, estamos chegando ao final do nosso dia de reflexões, meditações e orações. Com a Mãe do Perpétuo Socorro, você é convidado a participar conosco mais dias. Se você ainda não fez a sua inscrição, inscreva-se no nosso canal, dê seu joinha lá, participe conosco, veja os vídeos anteriores, acompanhe os vídeos próximos. E que o Senhor te dê a graça, a bênção e que te dê nesse dia a palavra certa, na hora certa, do jeito certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preta.